Olá, muito boa noite, seja bem-vindo aqui nesta terça-feira. Hoje seria o dia do Paulo Alceu, mas o Paulo Alceu, como você sabe, está de férias, curtindo um pouco os seus dias de folga, né? E daqui a 2 semanas, Paulo Alceu volta aqui para o nosso Conexão ND. Bom, hoje nós vamos falar de um assunto bastante curioso até, porque você mesmo agora na sua casa deve estar percebendo, né, que a sua vida, a vida de todos nós, já foi tomada, pelo menos parcialmente, pela tecnologia. Você tem aí as suas redes sociais, né, a sua internet, você assiste televisão, já vê o YouTube, já vê alguma coisa da internet também, as redes sociais ali pela televisão, pelo seu smartphone. E aí você também já ouviu falar que algumas profissões também podem ir desaparecendo com o tempo por causa da substituição da tecnologia. Mas onde é que isso vai parar? Né? A gente fica se perguntando, será que algumas profissões mesmo, como por exemplo a de jornalista, a de advogado, algumas situações e alguns casos, né, podem ser também substituídos parcialmente por uma inteligência artificial, por algum sistema de computador mais avançado. É justamente esse tipo de questão, de polêmica, que a gente vai tratar hoje com um grande pensador de mente e filosofia. Ele é um grande pensador da filosofia da mente no Brasil, aliás, um dos pioneiros a pensar, né, a estudar sobre isso, pesquisar essa área, que é o senhor João de Fernandes Teixeira, que já está aqui com a gente. Muito boa noite, doutor João, tudo bem? Tudo bem, boa noite a você e a todos aí. Opa, obrigado por estar com a gente aqui. Aliás, o senhor está conectado com a gente direto de São Paulo, onde o senhor mora, né? Exatamente. Maravilha. Bom, olha só, a gente começou aqui pesquisando um pouquinho sobre aquela sua primeira obra que o senhor fez no ano 2000 ainda, chamada Mente, Cérebro e Cognição, né? Que é, na verdade, aí um primeiro manual, né? Um manual pioneiro nessa questão de filosofia da mente. O que o senhor aborda principalmente? O senhor teme que realmente a tecnologia, num futuro próximo ou não tão distante, né, possa realmente substituir algumas profissões e algumas atividades do homem? Eu trato desse assunto não só nesse livro, mas como em outros também que eu escrevi, principalmente um chamado Pesadelo de Descartes, que saiu em 2018. E eu tenho a impressão, e essa não é apenas minha, de que há várias profissões que estão em risco de desaparecer porque elas serão substituídas por softwares, tá? Por máquinas que podem fazer trabalhos mentais. Nós já tivemos, no século retrasado, a Revolução Industrial, né? Uhum. Na qual foi substituída a mão de obra, digamos assim, manual do ser humano, que ele podia fazer com as mãos, foi trocado por máquinas, e Sim. agora nós temos a substituição do trabalho mental. Não há dúvida de que há profissões ameaçadas, sim. E acho que você começou mencionando exatamente a sua, que Sim, é como jornalista, é verdade. que ela é uma das profissões ameaçadas, porque existem softwares que você alimenta com poucos dados e eles produzem histórias padrão do tipo que você encontra em jornais. Uhum. Agora, o mais interessante é que já houve jornais que foram inteiramente feitos por máquinas, foram distribuídos por público, sem se avisar que era feito por máquina. E todo mundo leu e achou normal, achou que aquilo ali era o trabalho normal de um jornalista. Uhum. Contador é uma profissão que também está em vias de risco, né? Está em risco, quero dizer. Uhum. Na medida em que você vai poder fazer isso com um conjunto de softwares. Eu tenho a impressão que aqui no Brasil ainda isso não chegou, porque a nossa legislação é meio confusa, né? Uhum. Mas em vários países já acontece isso, quer dizer, os balancetes são feitos automaticamente. Uhum. Entendi. E, bom, há outras profissões, por exemplo, no direito, o assistente jurídico que procurava jurisprudência para o advogado, Uhum. ele vai ser substituído por um software que identifica essa jurisprudência em segundos, Isso já né? está acontecendo? Isso já está acontecendo, já há empresas especializadas Olha. em fazer esse tipo de infraestrutura, não é? Em Uhum. vários escritórios de advocacia.
E há outras profissões nos quais a situação é muito mais complicada. Eu estou me referindo, no caso, aos motoristas automáticos. Motoristas automáticos. Exato. Sim. A ideia de construir um carro que ele seja autodirigido, quer dizer, ele dispense a participação humana na direção. Já guiado por satélite e tudo mais, né? Por Pelo GPS. satélites, por toda uma tecnologia, sensores, etc. E, bom, o grande drama nessa situação é que, para você se dar conta, nós temos no mundo atualmente 400 milhões de motoristas. Sim. Então, imagine o caos, né, que esse tipo de tecnologia pode causar na medida em que ela começa a ser implantada. Sim. O senhor teme, por exemplo, que várias dessas profissões, né, como você citou agora, o motorista, o advogado, em algumas situações, o próprio jornalista, o senhor teme pelo desemprego, claro, e a consequência que isso pode tomar daqui para frente, né? Exato, quer dizer, acontece o seguinte, a nossa escola, né, eu quando falo nossa escola, tudo falo, desde o primário até a pós-graduação, ela está produzindo profissionais que provavelmente daqui a 10, 20 anos vão se tornar irrelevantes. Talvez nós tivéssemos que pensar o problema desde o começo, verificar o que a escola de fato pode nos dar, né? Além daquilo que uma máquina pode fazer, que é a memorização repetitiva, né? Que tem sido a base da nossa escola, e nós nos inclinemos para uma escola mais criadora, criadora no sentido de aumentar e estimular a criatividade dos seus alunos, né? E essa vai ser uma das grandes dimensões do humano, né? Que distingue a gente da máquina, que é a criatividade. Mas o senhor até tocou num assunto que eu ia tocar um pouco mais para frente, que é a questão da educação, mas já que o senhor tocou nesse assunto, eu gostaria até da sua avaliação. Esse novo ensino médio, né, que as autoridades falam muito de que vai preparar um pouco o jovem para o mercado de trabalho, às vezes com uma visão até um pouco mais técnica também da tecnologia, já tentando mostrar esse caminho para os jovens. O senhor acha que esse novo ensino médio, ele deve realmente melhorar esse tipo de educação ou ainda é insuficiente? Eu acredito que seja um caminho, mas eu acho que, por enquanto, ele ainda é insuficiente, porque eu acho que há uma questão muito delicada na questão do ensino, que é o seguinte, nós vamos ensinar os alunos a fazer o que as máquinas fazem, ou nós vamos abrir um outro espaço onde eles vão só aprender a usar essas máquinas e vão tentar implementar ideias novas, ou pensar, ou se preparar para a vida de alguma outra forma. Entendi. Por um acaso, o senhor se preocupa também com essa ideia de que, num futuro também muito próximo, algumas nações já comecem a utilizar, por exemplo, robôs, né, em substituição a alguns trabalhos que o homem faz ainda, né? O senhor acha que é uma ameaça também essa questão dos robôs? Isso pode se tornar... A gente pode, por exemplo, vivenciar aquela história daquele desenho animado dos Jetsons, em que realmente tudo é automatizado e a gente vai ter robôs até para fazer essas atividades por nós? Eu não acredito nisso. Quer dizer, eu acho que há uma parcela do trabalho que vai ser substituída, assim, por robôs. Mas a automação total, ela é apenas um mito, porque, na verdade, as tecnologias que nós dispomos hoje, elas não são totalmente autônomas, elas precisam ser monitoradas. E, nesse caso, isso significa diminuição da participação do ser humano, por exemplo, numa linha de produção, mas não a extinção total do trabalho humano, né? Eu costumava brincar com meus alunos dizendo assim, por sorte, né? Porque senão o mundo ia ficar com a cara de um domingo à tarde depois do almoço, né? Entendi. Agora me diz uma coisa, a gente sabe que a tecnologia, sem a tecnologia a gente também não vive mais, né? Porque a gente está sempre
evoluindo, principalmente a medicina está cada vez mais evoluindo e a gente já percebe também que as pessoas estão vivendo cada vez mais. Já disseram até, inclusive, que lá no Japão, a pessoa que vai viver 150 anos já nasceu, né? Agora nessas últimas décadas. Como é que o senhor vê essa relação entre a tecnologia que avança, aumentando a expectativa de vida e, ao mesmo tempo, tirando um pouco das oportunidades de trabalho dessas pessoas? Como é que o senhor vê essa relação? Essa é uma relação bem complicada que precisaria ser repensada. Sem que a longevidade tenha ido tão longe, quer dizer, como nesse caso do japonês, né, dos 150 anos, muito antes disso, nós temos que olhar que a maioria dos sistemas previdenciários no mundo está caminhando para a insolvência. E essa insolvência, ela pode não se dar agora, mas ela pode se dar daqui a alguns anos, quando realmente você tiver pessoas muito mais longevas, muito mais idosas, né? Porque o problema todo do idoso é que hoje ele é um indivíduo que não participa mais da produção. Eu tenho a impressão que tudo que se fala hoje sobre longevidade, envelhecimento, etc., tá bom, é importante, mas eu acho que fundamentalmente é isso. Quer dizer, se o idoso conseguisse participar, continuar participando da produção, ele não se tornaria esse problema previdenciário, né? Então, quando você me fala de uma pessoa viver 150 anos, mas como serão os últimos 20 anos dessa pessoa, né? Tem um pensador japonês, inclusive, que mora nos Estados Unidos, Francis Fukuyama, e ele escreveu um livro formidável a respeito disso, que se chama O Nosso Futuro Pós-Humano, no qual ele diz, bom, vamos viver 140 anos, mas será que depois dos 100 vamos viver numa cama o resto desses 40 anos? Essa acho que é a questão crucial. E até para viver com qualidade, né? Com qualidade de vida, porque não Exato. adianta também a pessoa estar lá, né, capengando e não ter como trabalhar, como ser útil também na vida, né? Exato, exato. Aí entra um pouco a questão filosófica também do que as pessoas pensam a respeito da vida, do que é essa vida longeva, por exemplo. O senhor já parou para pensar nisso? Eu acho que, sim, já parei, já sempre me preocupei com essa questão, sim. Mas realmente o que é necessário fazer, eu acho que a medicina precisa se concentrar nesse aspecto, tentar fazer com que a idade não se torne um peso, né, para as pessoas. Inclusive, interessante você notar, bom, fulano viveu 93 anos, 95 anos, então, puxa, agora descansou, como se ele estivesse carregando um enorme fardo, Um fardo, né? exatamente. E há doenças que são doenças do envelhecimento, né? Eu não iria tão longe quanto alguns teóricos falam que o envelhecimento é uma doença, mas eu acho que há doenças do envelhecimento. Por exemplo, o Alzheimer é uma doença terrível. Ainda não se sabe a causa e a cura. Outros tipos de doença, como, por exemplo, a demência senil, não se sabe também como resolver, o mal de Parkinson e assim por diante. São todas doenças que tornam a velhice das pessoas muito ruins, e muitas vezes. Entendi. O senhor já estuda essa questão da filosofia da mente desde os anos 80, né? Desde o início dos anos 80. Exatamente. O senhor foi um pioneiro até nisso. Aliás, quando não se falava ainda em inteligência artificial, que hoje em dia é muito Exato, comum, né? Eu lembro exato, que confundiam muito com inteligência emocional, não é verdade? exato, é verdade. O pessoal dizia que, não, inteligência artificial quer dizer que é emocional, mas não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Não, é engraçado, quando eu tentei publicar um dos primeiros livros sobre inteligência artificial aqui no Brasil, eu tinha retornado da Inglaterra, todo mundo falou, mas que é isso? O senhor não, acho que errou, queria dizer inteligência emocional. E o senhor insistiu no assunto, porque o senhor já estava vendo que lá na frente a coisa ia estourar, né? Que ia ter Sim, a inteligência artificial, que ia dominar o mundo.
Exato. E hoje nós temos digamos assim, que a inteligência artificial passou, junto com a neurociência, né, Uhum. a ser realmente a chave para entender o modo de funcionamento das atividades mentais humanas. Entendi. Como é que a gente pensa o trabalho, como é que a gente pensa o nosso dia a dia também, né? A nossa Exato, rotina e tudo mais. exato. Eu quero entrar um pouquinho nessa ideia, que é um pouco mais profunda da mente humana, como é que ela funciona, né? Como é que a gente se percebe enquanto um agente muito participativo da sociedade, através do trabalho, da escola, da universidade, etc. Para a gente ver se a gente está começando a pensar a vida de uma forma muito atropelada, porque a gente está consumindo toda a tecnologia que vem sem pensar direito no que a gente está vendo, no que a gente está tendo, e qual seria realmente a tecnologia ideal para nós vivermos daqui para frente, né? Eu acho que o senhor vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas daqui a pouquinho, depois do intervalo, quando a gente voltar aqui com o nosso especialista em mente, filosofia, né? Filosofia da mente, aqui no Brasil, doutor João Fernandes. A gente volta já já. Estamos de volta hoje conversando um pouquinho sobre mente, cérebro e filosofia. Quer dizer, a gente está filosofando aqui um pouquinho para saber se um dia, por exemplo, o nosso trabalho pode vir a acabar por causa da tecnologia. Estamos falando mesmo desse avanço, né, desesperado da tecnologia e como é que fica a nossa situação no mundo do trabalho. A gente está conversando aqui com um estudioso, pesquisador, professor, filósofo, grande pensador da filosofia da mente, que é o senhor João de Fernandes Teixeira, está aqui com a gente, quem eu agradeço mais uma vez, né, pela sua participação aqui no Conexão ND dessa terça-feira. Doutor João, o senhor começou a estudar um pouco a mente humana, principalmente essa filosofia da mente, lá nos anos 80, né, quando não se falava ainda da inteligência artificial e tudo mais. O senhor acha que, por exemplo, hoje em dia, com esse avanço tão rápido, né, da tecnologia, que em pouco tempo a gente já tem redes sociais, a gente fala com todo mundo a qualquer hora, em qualquer tempo, tal. Você acha que o ser humano ele não evoluiu, talvez filosoficamente ou na sua mente, tão rápido quanto a tecnologia? O senhor acha que esse crescimento, a evolução da tecnologia não foi junto com a evolução da mente humana? Certamente não. Eu não sou o único a pensar assim. Existe um grupo de pensadores que eles são chamados de transhumanistas. Uhum. Eles são um pouco utópicos, é claro, para os dias de hoje, mas eles acham que nós precisamos agora voltar à ciência, ou uma grande parte dela, no sentido de nos adaptarmos ao meio ambiente que nós próprios criamos, né? Uhum. Porque nós temos um cérebro que não evolui há mais de 100 mil anos. Nós temos, no entanto, uma série de demandas, né? Como, por exemplo, a necessidade de ter uma memória mais ampla, sem depender, claro, de uma memória externa, de registro, e outras coisas que nós herdamos do nosso passado evolucionário, e Uhum. hoje estão inadequadas. Por exemplo, eu te dou um exemplo, por exemplo, se você olhar a questão do sedentarismo, né? Sim. O sedentarismo hoje é muito combatido. Na época em que nós éramos caçadores e coletores e mal tínhamos a agricultura, o sedentarismo era uma coisa boa porque era uma forma de poupar a sua energia, tá? E já era escassa porque nós não tínhamos, claro, de modo algum, essa abundância de alimentos, né? E na esteia de poupar, né, nós também poupávamos grandes quantidades de açúcar. E Uhum. tendo sido mantido, então, esse regime, hoje nós somos diabéticos, né? Uhum. Isso é uma coisa que veio da ancestralidade. Só que o nosso meio mudou. Uhum. Mudou no seguinte sentido: nós não precisamos, nós temos como estocar comida, nós temos possibilidade de fazer as refeições razoavelmente regulares,
e assim por diante. Só que o chassi, né, do nosso corpo, ele continua sendo ancestral, ele continua vindo de sei lá quantos mil anos atrás. Sim, E ele tem se tornado inadequado ao meio ambiente que nós criamos. E entendi. esse E é isso explica, em parte, também esse crescente aumento de pessoas com depressão, ansiedade, estresse? Isso eu acredito que não, porque Ah, eu penso o seguinte: a depressão e o estresse, e essas duas coisas estão muito relacionadas, né? uhum, Geralmente as pessoas submetidas a muito estresse depois acabam desenvolvendo uma depressão. uhum, A depressão e o estresse acho que existem desde que o homem existe, desde o homem das cavernas. uhum. Ele tinha ansiedade de saber se no dia seguinte ele iria comer ou não, né? Estresse porque ele vivia submetido a perigos naturais dos quais ele não tinha qualquer conhecimento, né? Hoje a gente tenta, embora ainda de uma maneira muito precária, contornar esses problemas, tornar, digamos assim, a vida um pouco menos dependente da natureza e etc., né? Entendi. Agora, com toda essa demanda que a gente tem nos dias de hoje, né? E o senhor tendo estudado já aí há praticamente 40 anos essa questão da mente, do cérebro, o senhor vê que esse avanço da tecnologia e aí o crescente aumento também do desemprego, né? Isso tem a ver com a falta de preparo das pessoas ou porque realmente a tecnologia veio para dar esse grande desafio que a gente não tem uma resposta agora de como solucionar isso? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo o seguinte: a tecnologia está sendo absorvida de uma maneira bastante desorganizada, Uhum, né? Eu acho que uma das coisas importantes que precisaria acontecer é que nós tivéssemos algum tipo de conselho, algum tipo de câmara, que assim como nós temos hoje no Congresso discutindo leis, tá? Elas deveriam discutir a aplicabilidade, o uso da tecnologia e das tecnologias que vão surgindo. uhum, Porque não tem cabimento você dizer, bom, só porque surgiu a tecnologia, eu a importo e passo a usá-la, e porque tecnologia é boa. Não, não é bem assim, o caminho não é esse. Nós temos tecnologias que, como você diz, eu também sustento, produzem desemprego. uhum, Nós temos tecnologias que estão produzindo, inclusive, uma forma de trabalho extremamente precário, né? É, como é o caso dos motoqueiros, né? Que fazem entregas nessa. Isso se acentuou com a pandemia, mas hoje você tem um precariado, né? Quer dizer, as pessoas com trabalho precário imenso, e isso foi produzido pela tecnologia. uhum. Então, veja, a tecnologia ela é extremamente ambígua, né? E Exato. a gente tem que pensar sempre nesses termos. Quer dizer, Sim, se de um lado ela traz benefícios, ela tem o seu lado escuro, ela tem o sim. seu lado sombrio. E eu acho que o que é importante hoje é a gente desenvolver uma maturidade no sentido de dizer, bom, mas se tem o lado sombrio, beleza, tudo bem, tudo tem. Mas nessa contabilidade compensa, né? Eu acho que está faltando discutir isso, Sem porque dúvida. senão nós estamos virando apenas consumidores Uhum. de uma tecnologia que, no final das contas, está sendo impingida em cima da gente, né? Sim. Não, e tem até uma outra preocupação que eu vejo também, é que assim, mas as pessoas que vão perdendo o seu emprego manual ali e tal, veio a tecnologia, essa pessoa que perdeu o emprego vai ter que se reciclar para poder se adaptar àquela tecnologia. Mas muitas vezes essa pessoa também não tem condições até financeiras de acompanhar esse crescimento. Também é um paradoxo, né, doutor? Total. E a pessoa vai sendo colocada de margem, né? Da margem no trabalho, etc., porque ela não acompanhou, ou ela é demitida, e assim por diante, né? Quer dizer, nós temos que repensar um pouco como é que vai ficar essa situação
daqui para frente, né? E treinar essa pessoa ainda custa caro também para a empresa, né? Se a empresa, por exemplo, teria interesse ou não de treinar essa pessoa, também vai custar dinheiro. Custa. Agora, a ideia é que algumas pessoas já defenderam de que os empregos que são fechados por conta da tecnologia vão ser, em parte, recompostos pelas necessidades criadas pela própria tecnologia, em termos de manutenção, esse tipo de coisa. Isso é um raciocínio totalmente falacioso. É. Cada 5 mil empregos perdidos, se abre um emprego de tecnologia. Puxa, 5 mil empregos, se abre um. Um. Caramba, é muito, hein? É muita coisa. É muita coisa. Como é que o senhor vê, então, doutor, que a gente poderia construir caminhos para tentar resolver esses impasses todos provocados pela tecnologia? O que a gente precisaria começar a pensar? Além dessa ideia que o senhor falou agora, né? De montar, por exemplo, um congresso, uma câmara para começar a discutir a tecnologia. Até onde vamos? Né? Até onde a gente precisa dessa tecnologia ou não? Eu tenho a impressão que a coisa mais importante que nós temos que fazer é fazer aumentar o nosso convívio com a tecnologia, porque as sociedades modernas, e aqui eu não estou especificando o Brasil, porque é idêntico aos outros países nesse sentido, mas há um gap, né? Há um abismo enorme entre um conjunto de pessoas altamente preparadas, que produzem tecnologia, e o resto da população que não entende nada. Sim, Não verdade. entende nada porque é o chamado analfabeto tecnológico, é o cara que mal e mal sabe, se eu apertar esse botão e aquele botão acontece isso, etc. Então, eu tenho a impressão que nós temos que trabalhar no sentido de fechar um pouco esse abismo. Eu acho que, por exemplo, uma ideia seria que as escolas constituíssem grupos de alunos, de professores, para discutir o que está acontecendo em tecnologia, né? Porque isso não vejo ocorrer. Quer dizer, ou se ensina a tecnologia de uma vez, se pega uma pessoa e diz, você tem que aprender linguagem de programação, você tem que aprender a escrever código, etc. Tudo bem, mas e discutir o que você está fazendo quando você usa esse tipo de ferramenta, lógica da computação, escrever código? Isso está faltando. Verdade, verdade. Tem uma outra questão também que agora ficou muito clara, muito nítida nessa pandemia, né? Nós aqui, por exemplo, estamos conectados, né? O senhor está em São Paulo, nós estamos em Florianópolis, aqui no estúdio, quer dizer, o senhor está virtualmente dentro aqui do nosso estúdio através do telão, certo? Agora, tem muita gente, por exemplo, principalmente as pessoas de mais idade, de 60, 70, 80 anos, que a gente até tem entrevistado de vez em quando, essas pessoas têm muita dificuldade de fazer isso que o senhor está fazendo agora, de colocar o seu computador na frente, de acessar aqui um link para a gente poder conversar via internet. O senhor acha, por exemplo, que a nossa mente precisa ser mais treinada e a gente precisa correr atrás disso? Quer dizer, de todos os estudos que o senhor vem fazendo, é possível a nossa mente ser mais treinada cada vez mais para a gente poder melhorar e ter mais acesso a essa tecnologia? Já que o senhor disse que a gente precisa conviver mais com a tecnologia, quer dizer, a gente precisa ter a mente mais aberta também, né? É possível treinar isso? Eu creio que sim, e eu acho que isso é uma tarefa urgente, né? Porque hoje se faz uma definição de idoso que é terrível. Quer dizer, quem é o idoso? O idoso é o cara que não sabe mexer no computador, é o cara que não sabe tecnologia. Então, essa a ideia de você chamar algumas pessoas, né, para ajudar os idosos a terem um pouco mais de confiança, né, porque, em geral, as pessoas mais idosas, as pessoas que sempre estiveram longe de computador, desenvolvem uma espécie de medo, né, que precisaria ser superado. Em geral, o medo de fazer uma coisa errada e aí não conseguir consertar mais, etc. Então, precisaria haver um tutorial para essas pessoas, para elas perderem esses medos e começarem a participar um pouco mais da tecnologia. Agora, o interessante é que uma vez eu escrevi uma coluna para uma revista justamente abordando isso, né? A questão dos tutores para idosos, tutores
digitais, né, que eu chamei nessa coluna, Uhum. né? Mas é interessante que eu depois, procurando no Google, eu vi que já existem pessoas fazendo isso. É Hum. muito interessante. E o senhor viu isso aonde acontecendo? Então, eu vi pessoas solicitando, Hum. né, de uma empresa, eu não posso mencioná-la, Sim, sim. solicitando esse tipo de profissional, né? Ah, entendi. Certo. Não, e a gente vê até hoje em dia grupos de profissionais que já são tão bem capacitados, especializados em tecnologia, por exemplo, nessa questão da indústria 4.0, né, que se fala muito também. Quer Uhum, dizer, existe já um grupo especializado de pessoas que conseguem equacionar, por exemplo, todos os problemas de uma indústria, vamos supor, desde a produção até a hora que entrega o produto, né? Então é aquele profissional top de linha que consegue criar, por exemplo, um software que vai fazer com que aquela indústria seja mais competitiva, que ela consiga entregar o seu produto mais rapidamente. Então, quer dizer, hoje em dia a gente tem esse profissional que é extremamente qualificado, até aquela pessoa que tem zero conhecimento. O senhor acha que a culpa disso é de quem, hein? É de quem desenvolve a tecnologia, que acaba não abrindo esse conhecimento para todo mundo, não faz realmente um tutorial para chegar dizendo, olha, gente, estamos chegando aqui com uma nova tecnologia, olha só como é que funciona. Mas não, o que a gente vê é que a tecnologia simplesmente chega e pegue quem quiser. É mais ou menos isso? É isso. Agora, veja bem, não precisamos nem pensar em termos de novas tecnologias. Basta a gente pensar nas empresas, as ditas gigantes do Vale do Silício, né? Para ver o seguinte, que a tecnologia continua extremamente insular, né? Extremamente retida, né? Por algumas poucas pessoas, né? E não há nenhum tipo de compartilhamento. Uhum. E eu acho que isso teria que ser pensado. Eu não sou a favor de que você pura e simplesmente chute para o lado os direitos autorais, porque eles embutem um trabalho muito grande também Claro. para fazer uma invenção. Mas Uhum. eu também acho que é absolutamente exagerado Uhum. que você tenha 3 ou 4 empresas, primeiro, com uma concentração de renda absurda, e, em segundo lugar, que não abram nada em termos de compartilhamento de tecnologia, de software. Né? Uhum. Entendi. Então, isso já está, veja, isso que você fala do topo e do cara que não sabe nada, não sabe nem ligar o computador, isso já ocorre no nível das sociedades, né? Uhum. Uhum. E eu não sei como é que isso poderia ser equacionado. Só sei que Entendi. agora, eu acho que em grande parte por causa disso, algumas dessas empresas lá no Vale do Silício estão enfrentando problemas. Entendi. Para a gente encerrar bem rapidamente, o senhor acha que vai acabar também essa coisa da carreira? Será que a gente vai ter carreiras ainda pela frente ou isso tende a desaparecer? Temos um minuto. Olha, carreira é uma coisa que foi criada nos tempos modernos, Hum. né? Agora, eu não vejo que carreira seja uma coisa ruim, como muitas pessoas dizem, ou que a carreira seja uma coisa obsoleta, ou que as pessoas vão ter que ter uma profissão por 10 anos, depois voltar para a universidade e estudar de novo, adquirir uma outra profissão. Eu acho que tudo isso seria uma sobrecarga, tudo isso seria realmente eu diria assim, uma perda de um sentido de uma certa subjetividade, né? Uhum. Perda de uma relação com o trabalho que tende a desaparecer, né? Eu lembro disso, sempre falo disso de um poema do João Cabral de Melo Neto, onde ele diz o seguinte: para o cortador de cana, as canas os que ele joga no caminhão são como ossos, né? Por quê? Uhum. Porque ele está completamente desvinculado do trabalho que ele faz. Então, se nós formos seguir essa ideia de chutar a cadeira para o alto, realmente nós vamos ficar como o colhedor de cana do João Cabral de Melo Entendi. Neto. Tá? Agora, e nós vamos ter que, sim, tendo uma profissão, temos que nos atualizar a isto, sim.
Eu acho que a de hoje não dá mais para viver sem isso. Atualização, né? Estudo A cada vez atualização. mais, conhecimento, né? Doutor Exato. João de Fernandes Teixeira, pesquisador, grande pensador da filosofia da mente aqui no Brasil, quero lhe agradecer mais uma vez pela entrevista aqui no nosso Conexão ND aqui em Santa Catarina. Muito obrigado, hein? Obrigado, eu que agradeço. Valeu, grande abraço para o senhor, ótima noite. E a gente volta aqui amanhã, quarta-feira, no nosso Conexão ND, com mais uma grande entrevista para você. Até lá.